Boa tarde, alta definição. Podes entrar, Rui. A chave ou o dinheiro? Dinheiro ou chave? A chave, a chave. Os mais novos não percebem todos o que é isso. A chave, o dinheiro, o dinheiro. Tu também não sabes? Opa, sinto-me um velho a trabalhar com este senhor. Tu não sabes o que é a amiga Olga? Bruno, queres dizer alguma coisa? Fazia um programa na TVI em que os concorrentes tinham que escolher a chave ou o dinheiro. Escolhiam a chave, que abria um cofre que podia ter um prémio muito maior. Ela perguntava, a chave ou o dinheiro? A chave, o dinheiro, o dinheiro. Semana passada, o público escolheu a melhor frase de Rogério Samora aqui no Alta Definição. Pode fazê-lo na página do Facebook do programa. A frase foi esta. A vida não é tão rápida como nós dizemos, não são 2 dias. Esta semana, qualquer música que ele faz é sucesso. Está hoje em Alta Definição. Chama-se... Quando quiserem. É sempre essa. Posso já? David Fonseca, 38 anos, sem maquilhagem, aqui no Alta Definição. Agora, podes parar. Gosto de cantar na banheira, não gosto de acordar cedo, mas efetivamente também não gosto muito de dormir. É das coisas que eu menos gosto de fazer na vida, por mim nunca dormia. Se me dissessem, tens um desejo e tem que ser fútil, tem que ser só para ti, eu dizia logo, não dormir nunca mais. Boa tarde. Boa tarde. Importas-te de te fotografar? Não, não me importa nada. Não garanto bons resultados. A mim próprio. Ora cá vai. O que é que vês? Para já, para saber o que é que vejo, tenho que pôr os meus óculos. Porque o que é que eu vejo? Olha, vejo um rapaz que dormiu muito pouco esta noite, que precisava dormir muito mais, mas vejo uma pessoa bem disposta. Uma pessoa bem disposta a prestar a lançar a música de mais uma vez, acho eu. Mais novo ou mais velho do que desejavas? Exatamente como desejo. Eu não tenho grande fobia com o envelhecimento. Acho que é uma daquelas preocupações muito modernas, mas que a mim, confesso que me dizem muito pouco. Não vivo fascinado pela ideia de ser mais novo. E por ser mais velho? Também não. Eu vivo fascinado com a ideia de viver a idade que eu tenho e de estar à vontade com isso. Não queria voltar a ter 20 anos, como muitas vezes ouço muitos amigos meus dizerem nessa altura é que era, muito pelo contrário. Gosto muito de viver a vida que tenho hoje, gosto de que os desafios sejam sempre mais presentes e não gosto muito de olhar para o passado. Mas também não fantasio muito como será a minha velhice, não fantasio muito nada disso. Em que é que és diferente dos 20 anos para agora? Há muitas coisas. Eu acho que há 2 vidas dentro da minha vida. Uma vida antes de eu entrar na vida da música e uma vida depois de eu entrar na vida da música. Porque tinha uma ideia de que a minha vida seria construída à volta de uma profissão que era a fotografia, qualquer coisa ligada com a imagem, e nunca pensei que viesse a ser eu o alvo da atenção. Portanto, não foi propriamente uma coisa que eu tivesse desejado quando comecei a fazer música, não era bem esse o propósito que eu tinha. E por isso eu separo muito a minha vida em 2. Antes do primeiro disco do Silence 4 e depois do primeiro disco do Silence 4, onde a minha vida deu uma volta absolutamente gigante e que me colocou desafios que eu nunca pensei que viessem a chegar à minha vida. Que és diferente com a paternidade? Não gosto de polvo nem nada que seja esponjoso, porque quando era miúdo apanhei uma congestão com coisas desse género e até hoje tudo o que se assemelha a essa textura é uma coisa que é absolutamente proibida. Tento todos os anos, mas todos os anos sou derrotado pela textura do polvo. Não gosto de ouvir música muito baixinho, gosto de ouvir música mesmo alto. O primeiro single deste novo trabalho, tu perguntas para que serve a vida. Tens resposta? Claro que não. Se eu tivesse, não fazia essa canção. Aliás, eu acho que fazer canções prende-se muito com a falta de resposta que eu tenho para muitas coisas na minha vida. E esta canção é uma pergunta e que me põe nessa situação, onde eu tenho que me perguntar, então, efetivamente, para que é que tudo isto serve? Servirá para uma coisa boa, espero. Sou sempre a pessoa que vê o copo meio cheio, sempre, em todas as situações, chega a ser até literalmente irritante. Mas sempre fui aquela pessoa que cai e que está ansioso logo para se levantar outra vez e para se rir do facto de ter caído, etc. Portanto, os problemas têm o peso que eu acho que devem ter na minha vida, mas sempre numa perspectiva de os ultrapassar. Eu acho que as coisas que nos dão mais impacto na nossa vida são coisas que acontecem numa fração de segundo. Acontecem, uma pessoa sente uma coisa muito específica nesse momento, mas depois ela desaparece e a única coisa que nós temos é a recordação disso, mais nada. Quando faço estas canções, a minha tentativa é pô-las dentro de uma caixa e poder transportá-las para outro sítio e pelo menos cada vez que eu tocasse essa canção, que essa sensação pudesse surgir novamente. Mesmo que seja má? Mesmo que seja má. Porque eu acho que falar de coisas más não é necessariamente uma coisa má. Pode ser uma forma até de transformá-la noutra coisa. Literalmente é passar de uma coisa que é mais dura para passar de algo que no fundo seja mais artisticamente mais positivo, digamos assim. Kiss me, kiss
colecionaste pacotes de açúcar. Não gosto de sapatos. Calço sapatilhas há tantos anos. Cada vez que calço uns sapatos, não me sinto eu. E não há nenhum casamento a que eu vá acabar de sapatos. Vou sempre de sapatilhas. Gosto das All-Star. Uso as mesmas sapatilhas há uns 5 anos. Gosto também de simplificar a escolha do meu guarda-roupa. Quando gosto de um casaco, compro 3. Se gostar de umas calças, também compro 3. Porque isso faz com que eu não tenha que pensar mais acerca disso. Ninguém é só preto e branco. Eu espero que ninguém seja só preto e branco, eu espero que eu também não seja. Essa analogia é curiosa porque, sabes, eu quando comecei a fazer fotografia tinha um estudo de revelação e quando eu comecei a revelar a única coisa que eu queria ver nos papéis de revelação era o preto e o branco. Os cinzentos eu não queria saber de nada, só que aquelas fotografias muito contrastadas porque eu achava-as muito bonitas. E ao longo dos anos eu começo a apreciar cada vez muito mais esse grau de cinzentos. Eu acho que as pessoas são muito mais o que estão entre uma coisa e outra do que propriamente os seus extremos. As características que eu aprecio mais nas pessoas são aquelas que não estão nos extremos das coisas. Porque acho que são as mais difíceis de manter e são as que dizem as melhores coisas, acho eu. Gosto de internet, de navegar e navegar sem destino absolutamente nenhum, até descobrir uma coisa que eu não sabia, mas que provavelmente não vai ter qualquer importância para a minha vida. Gosto de música, gosto tanto de ouvir música como de a fazer. Às vezes até gosto mais de ouvir música do que a fazer. Quais são os sons da tua infância? Seria de certeza o som de joelhos a espetar-me contra a brita na minha aldeia chamada Marrazes. Isso seria de certeza. Aquilo que eu mais me localizo quando penso na minha infância é na liberdade total que eu tinha quando era miúdo. Quando tinha 6 ou 7 anos, nós saíamos de casa, andávamos de um lado para o outro e depois de bicicletas e sempre foi assim. Eu lembro de ir para o primeiro ano do ciclo, ia sozinho, com a mochila, depois saíamos, íamos para este lado, íamos para aquele, combinávamos a casa deste, daquele. E os meus pais literalmente sabiam de mim quando eu saía de casa, dizia até logo e depois voltava. Não havia aquela coisa como há hoje, porque acho que hoje o mundo parece pelo menos muito mais perigoso e tem-se uma noção muito mais dura acerca do que é essa liberdade. Brigavas a quê? Ou muito ao Berlim, que é uma coisa que também eu acho que já não se faz hoje. Depois tive uma ligação muito grande com a música logo quando eu era muito miúdo, com o breakdance. Eu era um grande breakdancer, portanto eu sou literalmente um produto claro dos anos 80. O que era estranho porque eu andava na minha aldeia com aquela jukebox aqui, não é? Portanto tinha muitos tiques dos filmes que eu via, mas completamente deslocado do sítio onde eu devia estar, não é? Fui fascinado por computadores, ainda hoje sou. Spectrum? O Spectrum, claro, 48K, aquele som. Com a cassete a girar, a afinar a cassete com a chave de fenda. Portanto, eu passei essas coisas todas. Os jogos davam sempre? Não, claro que não. Paravam a meio e depois tínhamos que pôr tudo no load às passadas outra vez. Era uma coisa... Será que os mais novos percebem o que é que estamos a falar? Não, não percebem. Não fazem mais pequena ideia e olham para nós como se fôssemos anciãos. Mas o que eu acho incrível é que não foi assim há tanto tempo. Como é que é possível que isso tenha acontecido e que de repente isso pareça uma coisa tão do passado? Hoje parece que nada é fascinante porque é tudo... olha, um iPad. Olha, podemos escrever no ecrã e falar, que giro. Mas abanam-se os ombros. Na altura, para nós, tudo era fascinante. A ideia de haver um computador e que nós pudéssemos pôr as mãos numas teclas e os bonecos mexer, por mais raquíticos que eles fossem, era absolutamente fascinante. Tu gostas de filmes de terror asiático? Adoro. Adoro. Não gosto muito, em geral, de ter que usar cremes e não gosto de usar pijama. Pode ser outro tipo de indumentárias. Nem robes, nem chinelos, também não gosto, porque fazem-me sentir doente. Nesse tempo de miúdo sonhavas ser o quê? Carteiro. Era o que eu queria ser, o homem do lixo. Eram as duas coisas que eu queria ser. Porque eu tinha um fascínio muito grande pelas pessoas que andavam sempre de um lado para o outro e eu via o carteiro na bicicleta, de um lado para o outro e eu pensei, isto é bom. E o homem do lixo, eu acho que porque eu tinha uma vontade imensa de agarrar aquele carro também e de vir na parte de fora do carro. Eu sentia aquilo quase como uma ideia de super-herói, não é? Que agarra a parte de trás do carro e lá vou eu numa missão. Ainda hoje, quando vejo o senhor do lixo, eu nunca andei numa coisa dessa do lixo. Até hoje gostava muito de agarrar lá aquilo. Pronto, não sei se era a profissão que eu gostava de seguir, mas pelo menos quando era miúdo eu dizia isto à boca cheia. Na escola primária, quando me perguntava o que eu queria ser, eu dizia carteiro. Ou então homem do lixo. Então, os outros que queriam ser astronautas eram mais ambiciosos do que eu. Não gosto de elevadores. Vou sempre pelas escadas. E quase que há sempre apostas sobre qual é que é o limite de escadas que eu estou disposto a ir para evitar um elevador. E eu posso dizer aqui, são muitas. Eu já cheguei a ir até ao 18º andar só porque não queria andar de elevador. Curiosamente, sempre que chego lá acima é tão penoso que depois acabo sempre por descer do elevador. Não é muito inteligente da minha parte. Na escola primária era bom ser aluno na escola onde a mãe era professora?
Tinha coisas boas e coisas más. Confesso que na primeira classe, quando cheguei à escola, eu pensei que ia ser aluno da minha mãe. E quando cheguei, apercebi-me que não. Tive um grande choque e durante um ano não foi nada fácil porque eu sempre que tinha intervalo, em vez de ir brincar com os miúdos todos, ia para a sala da minha mãe e agarrava-me lá à perna dela e estava lá durante imenso tempo. Eu era muito agarrado à minha mãe. A minha mãe passava tipo, David, vai para o recreio, sempre empurrar-me ali para fora e eu, mas eu quero ficar aqui e tal. Essa parte foi menos positiva porque em vez de me libertar logo, estava ali meio agarrado. Agora, teve alguma parte positiva. Eu lembro-me de uma coisa que uma vez me disseram na terceira classe. Houve miúdos que começaram a pancada lá no meio do recreio e há um que veio para me dar um murro e há outro atrás que diz, não me batas a esse que esse é filho da professora. E eu pensei, afinal há aqui alguma vantagem em ser filho da professora. A minha mãe fez sempre essa distinção muito bem. Eu na escola era um aluno como outros quaisquer e depois no final entrava no carro e éramos outra vez mãe e filho. Agarravas-te a ela porque tinhas medo do mundo lá fora? Porque era tímido. Essa coisa de estar agarrado à minha mãe tinha muito a ver com essa timidez e de eu estar fechado nesse mundo muito protegido dos pais e que eu acho que para todos os miúdos é difícil sair, uns para mais do que outros. E para mim não foi assim muito fácil ao início. Mudaste 3 vezes de escola, fez-te ser mais independente? Talvez me tenha ajudado a ser um bocadinho mais independente, sim, talvez, porque tive sempre a necessidade de ter que começar tudo de novo. Até lá não era assim uma pessoa tão independente quanto isso. Andava por aí e tal, mas a partir desse momento é que veio essa vontade de querer fazer outras coisas, de sair para o mundo de uma forma um bocadinho diferente. A minha avó materna, que já não está entre nós, mas foi uma das pessoas mais fascinantes que eu já conheci na minha vida. Gosto muito de festas populares, gosto de ver as bandas que lá vão tocar, porque sinto que nós fazemos todos a mesma coisa, que subir a um palco e cantar. Confesso que sou muito português nesse sentido, gosto de lá ir com a malta toda e ir ao balcão das rifas, gosto muito disso. Não gosto quando abro a rifa e calha-me sempre um alguidar amarelo ou uma coisa do género, não gosto nada disso. Nunca me calha a garrafa de vinho, calham-me sempre coisas de plástico, ou louças, anos e anos de louças. Tu dizes que eras um típico nerd. O que é que isso refletia? Refletia-se no facto de eu ser uma pessoa muito fechada. Eu era aquele miúdo dos óculos grandes, que tinha boas notas, eu era um bom aluno na escola. E isso às vezes ser bom aluno separa muito do resto dos mais divertidos. Geralmente não são tão bons alunos, desprezam normalmente o nerd dos óculos, não é? Eu tenho muita simpatia por essa figura do nerd, porque compreendo perfeitamente. Eu hoje rio muito com isso, porque esses colegas que estiveram comigo no 7º ano e no 8º ano do ciclo e conheceram essa pessoa, eu imagino que deve ser um choque extremo verem-me no palco, não é aos saltos, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu sinto quase como o triunfo do nerd. Afinal, havia lá qualquer coisa e eu consegui ultrapassar tudo isto para uma coisa completamente diferente. Levavas muitos chafanões? Sim, muitos. Eu era sempre aquela pessoa que passava no meio daquele jogo da estátua, não é? Há sempre os que fazem o jogo da estátua e os que passam no meio. Eu era os que passava sempre no meio. Nunca me convidavam